Os 6 principais direitos do trabalhador. Você, trabalhador, já sabe quais são seus principais direitos? E me acompanha até o final, que eu vou te dar detalhes de cada um deles para que você não seja passado para trás e para que o seu empregador também tenha conhecimento e faça tudo corretamente. Eu aposto que o sexto pouca gente conhece e agora você vai ser uma dessas poucas pessoas que sabe exatamente quais são os seus direitos. O primeiro deles parece ser meio óbvio, que é a anotação na carteira de trabalho. Ou seja, você tem que ser registrado. O que pouca gente sabe é que existe um prazo para que isso seja feito. Eu havia mencionado que o prazo para anotação é de 48 horas, mas teve alteração na lei e agora é de 5 dias para que a empresa possa fazer essa anotação na carteira de trabalho. Então, estou aqui no outro dia só para corrigir isso. E além desse detalhe também do prazo para anotação, também tem um outro, que agora existe a carteira de trabalho digital. Desde 2019 ela já vinha sendo implementada e agora as empresas não são obrigadas mais a fazer essa anotação na carteira de trabalho física, sabe? Aquela do papel. Não precisa mais, as empresas não são obrigadas. Mas ainda assim elas precisam fazer na carteira digital nesse prazo aí de 5 dias. Então são esses 2 pontos que devem ser observados. Número 2, o Vale Transporte. Eu sei que muita gente já recebe, a maioria das pessoas já sabe que tem esse direito, mas é bom deixar claro, porque tem muitos que também não sabem. O Vale Transporte é um valor que a empresa paga para garantir que o empregado saia da sua casa e vá até o trabalho, e vice-versa, do trabalho para casa, sem ter nenhuma despesa. Mas também tem algumas curiosidades aí, que é a empresa precisa garantir esse direito do empregado, já que se ele precisar se locomover de transporte público ou de alguma outra forma que não seja de meio particular, a empresa é obrigada a arcar com esses custos. E além disso, a empresa pode fazer um desconto referente a isso. A empresa pode descontar até 6% do salário do empregado. Então pode existir casos que não compensa para o empregado receber esse valor, porque a empresa pode fazer um desconto que seja praticamente equivalente ao valor do benefício, entendeu? Então, por exemplo, se alguém tem um salário alto, vai descontar 6%, é um desconto muito grande. Então nem sempre vai valer a pena, mas na maioria dos casos vale sim. Então é importante que você saiba que tem esse direito. E além disso, existe mais uma coisa a ser observada, que o Vale Transporte sempre tem que ser pago antecipado. Diferente do seu salário que é pago ali todo final do mês, passou um mês, você recebe o salário referente àquele mês. O Vale Transporte não, ele é pago antecipado. Ou seja, se você vai trabalhar ali o mês de agosto, por exemplo, tem que receber ali antes de começar o mês de agosto, ou ali nos primeiros dias de agosto, esse valor referente ao mês de agosto inteiro, para que você possa se locomover. E o número 3 dos nossos direitos é a folga remunerada toda semana. Muita gente sabe que no domingo não é necessário trabalhar, mas o que pouca gente sabe é que em casos que é necessário trabalhar no domingo, é obrigatório ter uma compensação na semana. A pessoa precisa folgar daí um dia na semana, nessas hipóteses em que é permitido o trabalho aos domingos. E tem mais uma curiosidade aí que pouca gente sabe, é que sábado, no aspecto trabalhista, é considerado sim um dia útil. Tanto que boa parte das pessoas, se não a maioria, trabalha de segunda a sexta e no sábado ainda trabalha metade da carga horária, que seria ali, vamos supor, das 8 até o meio-dia. Muita gente trabalha assim. Então, a gente vê que sábado é um dia útil e que o domingo é oficialmente o dia de folga, que em determinados casos pode ser substituído para uma folga durante a semana, quando é necessário esse trabalho no domingo. Se você já está gostando de saber os seus direitos, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente está postando aí vídeos tentando elucidar para vocês, esclarecer a melhor forma de saber os seus direitos de uma forma simples e descomplicada, direto ao ponto, para que você não seja passado para trás e que conheça todos os seus direitos. Mas agora vamos ao direito de número 4, que é o prazo para pagamento do seu salário. Eu sei que nesse caso todo mundo acha que já sabe, mas tem uma grande pegadinha nesse daí também. Que é, na prática, a empresa tem até o 5º dia útil para pagar o seu salário. Isso quase todo mundo sabe. Mas tem uma coisa que quase ninguém sabe, que é o sábado é considerado um dia útil, como eu acabei de falar para vocês no item anterior. Então, nessa contagem do 5º dia útil, também deve ser considerado o sábado. E a maioria das empresas não considera isso, e a maioria dos trabalhadores também não sabe disso. Então, será que no seu caso está sendo pago tudo certinho mesmo até o 5º dia útil, considerando o sábado? Ou será que eles estão considerando só de segunda a sexta? Deixa aqui nos comentários se você está recebendo aí certinho ou se está fora do prazo. Mas falando agora em pagamento de salário, vamos para o 5º item da nossa lista, que é a gratificação natalina. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, pouca gente já ouviu,
mas é uma coisa que está presente ali todo ano, no finalzinho do ano. Você vai saber já, que é o 13º salário. Esse é o nome correto utilizado pela legislação trabalhista, que menciona a gratificação natalina como sendo o 13º salário mesmo. E também tem alguns aspectos aí no 13º que devem ser considerados, que é a empresa tem até o dia 20 de dezembro para fazer esse pagamento. Também tem um prazo. E tem, às vezes, não está sendo respeitado. E em alguns casos, a gente sabe que a empresa opta, a maioria, pelo menos aqui na nossa região, opta por pagar em 2 parcelas. E daí essas 2 parcelas também devem ser respeitadas, já que a primeira tem que ser paga até o dia 30 de novembro, ou seja, tem até o final do mês de novembro para pagar essa primeira parcela. E a segunda, daí, continua sendo até dia 20 de dezembro. É isso que deve ser observado. Mas agora vamos para o nosso último item da lista, o de número 6. Eu já te adianto que se você ficar até o final, eu vou te dar uma dica bônus de mais um direito que pouca gente conhece. Então, segura aí. E o nosso item de número 6 é o salário mínimo. Mas qual que é a curiosidade aí? Que, como eu disse, o último ia te surpreender. A questão é que o salário mínimo nacional é poucas vezes observado. Poucas pessoas vão receber o salário mínimo nacional, que é aquele que passa no jornal, passa na TV, o tempo inteiro, que vai subir todo ano. Esse salário é pouquíssimo utilizado, eu vou te explicar o porquê. O salário mínimo nacional é o que é menos utilizado porque ele é como se fosse uma última opção, já que existem outras opções na frente. E quais são elas? Primeiro é a convenção da categoria, a convenção coletiva do sindicato. Não sei se você já ouviu falar disso, que muita gente chama de CCT. Ela determina que para a sua categoria, naquela área que você trabalha, tem que ter um salário mínimo que na maioria das vezes vai ser maior que o salário mínimo nacional. Vamos supor que o salário mínimo nacional esteja R$ 1.300, que é mais ou menos o que está hoje, e que na categoria esteja determinado que o salário mínimo da sua profissão seja de R$ 1.400 ou R$ 1.500. Então, na maioria das vezes vai estar no mínimo um pouco acima, ou às vezes muito acima. Então, nesses casos, sempre vai ser respeitado aquele salário maior que está na convenção coletiva, ou seja, é o salário que o sindicato diz que é o piso que deve ser pago, e não o salário mínimo nacional. E por isso que eu te disse que na maioria das vezes, como existem muitos sindicatos pelo país, existem muitas categorias e a maioria das pessoas estão representadas por algum sindicato, ainda que indiretamente, nesse caso, o seu piso salarial, ou seja, seu salário mínimo que você poderia receber, vai estar acima do nacional, ou seja, nem faz tanta diferença assim o nacional para você. Mas tem uma outra questão, que alguns estados do Brasil têm um salário mínimo regional, como, por exemplo, o Paraná, o Rio Grande do Sul e alguns outros estados determinam que um salário mínimo regional, e na maioria das vezes também é maior que o nacional. Ou seja, existem essas 2 hipóteses na frente, o salário mínimo regional e o da convenção. Mas e entre as duas? Vamos supor que no seu estado existem as 2 coisas, o regional e a convenção. Aí sempre vai prevalecer a convenção, porque na própria lei que criou o salário mínimo regional, está lá falando que ele só valerá quando não tiver uma representação por sindicato, por exemplo. Tem outros aspectos, mas esse é o principal. Ou seja, em primeiro lugar, vem o salário que o seu sindicato determinou, e se não tiver um sindicato que determinou um salário mínimo, aí vai ser o regional, se tiver no seu estado, e em último caso só, vai ser o salário mínimo federal. E isso pouca gente sabe, que na maioria das vezes o seu salário deveria ser maior, e talvez no seu caso não esteja sendo. E conforme eu havia falado, eu vou trazer aqui um item bônus para você, que é o seguro-desemprego. Eu sei que isso a maioria das pessoas já conhecem, sabem que se você for demitido, você vai receber o seguro-desemprego. O que pouca gente sabe é que é só nas hipóteses que você foi demitido sem justa causa, você vai receber esse seguro-desemprego. Então, tome cuidado, porque existem algumas empresas que vêm fazendo rescisão por acordo, já que a reforma trabalhista de 2017 permite isso, que a empresa demita o empregado ou o empregado essa demissão de uma forma acordada. Ou seja, quando ambas as partes querem terminar aquele vínculo de emprego, aí acabam fazendo esse acordo que está previsto na CLT. Nesse caso, existem algumas peculiaridades, como, por exemplo, o aviso prévio, você vai receber metade, a multa de 40% da FGTS, você também só vai receber metade, você não vai poder sacar tudo que tem lá na sua conta da FGTS, diferente de uma rescisão sem justa causa. E o principal aspecto é, você não vai receber o seguro-desemprego. Então, esse tipo de rescisão por acordo, muitas vezes, vai ser bem prejudicial para o empregado. Então, tome cuidado e só faça isso se você já tiver com o emprego em mente ou com outros planos em mente, porque senão você vai ficar sem receber o seguro-desemprego. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre algum desses aspectos, comenta aí. A gente está sempre respondendo aos comentários e se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram. E se você gostou do assunto, comenta aqui embaixo
já que a gente pode fazer algum vídeo sobre os direitos dos trabalhadores que pouca gente conhece, porque tem alguns que são bem específicos, só que muitas vezes ali na vida real acaba sendo utilizado e pouca gente sabe que tem. Então, se você quiser um vídeo desse tipo, que a gente comente ali os direitos dos trabalhadores que pouca gente conhece, a gente faz também. Então, comenta aí. Se a gente tiver feito, depois que você pediu, a gente vai deixar aqui nos cards aqui em cima para você assistir. Então é isso. Um abraço e fiquem com Deus.